O título, porém, vai ser Princípios de Relacionamento de Jesus. A família é um projeto de Deus. Não pense você que foi o ser humano, não foi Adão, que teve a ideia e disse para Deus, está faltando alguém aqui. Não, foi Deus o Criador que decidiu criar aquele alguém para ele, que era sua esposa, o seu cônjuge. Foi Deus que decidiu, veio da parte de Deus, o projeto é de Deus. Deus criou a família no Éden. Deus é que deu a ordem para eles crescerem e multiplicarem, ou seja, terem filhos. É de Deus, não veio deles, não foi por livre e espontânea vontade, não foi a criatividade humana, não, veio de Deus. Deus nos criou para viver em família, para viver em unidade. Mas infelizmente, por causa do pecado, lembra que nós conversamos na última série, para quem tem frequentado a nossa igreja, a gente conversou durante os últimos 2 meses, o pecado veio e afetou. A Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas o pecado, quando Adão e Eva comeram daquele fruto, diz que o pecado distorceu a imagem de Deus em nós, e o nosso caráter então, infelizmente, passou a ser afetado pelo pecado. É o que nós chamamos de natureza caída, natureza pecaminosa. Tenho certeza que você sabe do que eu estou falando. Você quer fazer o bem, mas nem sempre você faz, e o mal que você não quer fazer, você acaba fazendo, é ou não é? Você diz coisas das quais você se arrepende depois. Você às vezes fala num tom de voz tão alto que depois você se deu conta que você está gritando. Você se dá conta que o seu temperamento é explosivo, nervoso, ou às vezes você é passivo demais. Teu cônjuge está nervoso com você, porque você não faz nada, não é? Quando ela fala com você, você fica calmo, sereno e tranquilo. Nós pecamos nos extremos, nós falhamos, nós erramos. E infelizmente o pecado veio e ele trouxe disfuncionalidades. O que é disfuncionalidades? Ele começou a atrapalhar o funcionamento da família, porque o pecado afeta essa engrenagem relacional, afeta a nossa harmonia, nossa comunicação. É isso que nós vamos conversar durante esse mês, sobre como nós podemos aprender com Jesus princípios relacionais que vão nos ajudar, louvado seja Deus, a viver de maneira harmoniosa e de maneira saudável, relacionalmente, não só fora de casa, mas dentro de casa. O nosso maior desafio, nós terminamos uma série agora, para quem está conosco nesse domingo, intitulada Fruto do Espírito, que são 9 virtudes vindo da pessoa de Jesus. Querido, se você esteve conosco, você sabe o que eu estou dizendo, é profundo viver todos aqueles princípios, mas louvado seja Deus, que o Espírito Santo de Deus habita em nós, e Ele vai nos capacitar a frutificar na presença dEle, a viver tudo isso. Mas louvado seja Deus também, que Jesus veio para nos redimir espiritualmente. O que significa isso? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus veio, e sabe o salário do pecado, que eu e você merecíamos morrer? Ele morreu na cruz do Calvário, para pagar o preço do teu e do meu pecado, e de maneira gratuita, Ele nos deu a vida eterna. João 3,16 diz que todo aquele que nele crê, não é? Depositar a fé no seu Filho unigênito, esse vai ser salvo, vai viver eternamente na sua presença. O amor de Deus se manifestou, e todo aquele que crê no seu Filho agora pode viver eternamente na presença de Deus. Ele veio, nos salvou espiritualmente, mas entenda uma coisa, Ele não veio só para salvar você espiritualmente, Ele veio para redimir tua vida terrena. Sabe essa vida terrena que eu acabei de falar que é disfuncional? Você faz coisas que você não gostaria de fazer, Ele veio também para mudar o teu dia a dia, tua rotina do teu casamento, o jeito de você tratar teus filhos, o jeito de você tratar o seu cônjuge, o jeito de você lidar com aqueles parentes teus que são difíceis. Como tem na tua casa, tem na minha também, e pode ser que eu seja um parente difícil, porque a gente sempre fala que é o outro, é ou não é? Mas louvado seja Deus, que Jesus veio, e além da ação do Espírito Santo, Jesus também nos deu princípios, pelos quais a gente deve nortear a nossa vida, e é isso que nós vamos falar. Sabe as disfuncionalidades que eu falei? São várias disfunções que o pecado trouxe. Por exemplo, emocional, é gente que fica irado, é gente que acorda nervoso. Tem na tua casa ou é só na minha? Lá em casa o Miguel acorda passivo, calmo e tranquilo, e a primeira coisa que ele quer é um bom livro para ler, antes de tomar o café. A Belinha acorda com o semblante fechado, brava, ela tem só 6 anos, vai fazer 6 agora, e ela acorda e faz assim, e ela senta na mesa e fala: bom dia, filha. Bom dia, pai. O temperamento dela de manhã, irmãos, é só a graça. Eu falo para ela: filha, você não está bem, volta, deita e dorme até as 9, levanta com alegria. Tem isso na sua casa ou não tem? O estresse do dia a dia, o ativismo, você chega,
pessoa não falou nada com você, só deve ter deixado a toalha pendurada na cadeira, a pasta de dente aberta, o negócio vira um problema dentro de casa que parece que, você fala, o que está acontecendo aqui? Quando chega a TPM, quando chega o inverno, quando chega o calor, o povo reclama de tudo, já começou a esfriar, hein, pastor? Sabe, a gente vai vendo nos mínimos detalhes, tudo é um motivo para reclamar. Essa semana eu estava ouvindo um casal, e o casal estava compartilhando, e a esposa dizendo o seguinte: eu já falei para meu marido que não é para tocar naquela toalhinha que fica pendurado na parede, sabe, aquele guardanapo lindo, bordadinho que eu ganhei, quando ele vai lavar a louça, ele seca a mão naquele guardanapo. Tem um guardanapo específico que é para limpar, mas ele pega o que eu ganhei da minha madrinha, que eu ganhei da minha tia, ele não sabe disso. Para nós, homem, tudo é pano, irmãos. Nós achar é pano na frente, é ou não é, irmãos? Nós vamos pegando pano e secando a mão, limpando o prato. Não... Quando você chegar na cozinha, o homem sozinho, a mulher vai ficar com medo agora, hein? Caiu um pingo de uma coisa no chão, se você não prestar atenção no marido, ele pega o pano de prato e dá aquela tratada. As coisas simples, nós estamos rindo aqui, mas quando acontece dentro de casa, não é assim que vocês reagem não, né? Percebe? As coisas tão simples, tudo vira uma coisa grandiosa, a gente fica nervoso, estressado o dia inteiro, porque nós mexemos naquele pano que é bordado. Né? E o maridão disse: se eu soubesse que esse pano tem valor, eu mandava colocar ele num quadro, põe na parede. É ou não é? A gente não sabe disso, a gente pega o pano que a gente só acha que é um pano, a gente não olha os detalhes. Então nós somos diferentes, percebe da ótica? A ótica do homem, a ótica da mulher, a mulher é sensível, a mulher se atenta aos detalhes. Esses dias nós ganhamos lá, como é que chama aquele negócio que minha mãe está fazendo, Gi? Não, aquele suplá. Minha mãe deu um suplá para a gente. Às vezes você não sabe o que é o suplá. Suplá é uma madeirinha que vem com de MDF, que vem, não é, com uma capinha. E a gente estava, aquele jantar bonito, delicioso. Irmãos, na hora que eu fui servir o macarrão, adivinha o que aconteceu? Caiu no suplá. O suplá tinha acabado de chegar. Eu já olhei para ela, falei: desculpa. Era a expectativa de usar o suplá naquela noite, mas nós somos desajeitados, é ou não é? Não sei você, mas eu sou. E aí são coisas do dia a dia simples, que a gente precisa se atentar, porque senão a gente pode ferir um ao outro, a gente pode machucar um ao outro. Eu estou falando aqui de uma cosmovisão do homem, a cosmovisão da mulher, mas a gente precisa respeitar a cosmovisão um do outro, para a gente viver de maneira harmoniosa, para a gente não se ferir mutuamente. A gente ri, mas emocionalmente, coisinhas assim frustram a gente, é ou não é? Ele não dá importância ao suplá, ele não deu importância àquele presente, e aí é como se a gente não respeitasse o outro, e a gente machuca o outro, percebe? A gente riu, foi gostoso, mas machuca, causa ira, causa raiva. A gente se machuca nos relacionamentos, nós somos egocêntricos, individualistas. Deixa alguém fazer alguma coisa diferente do que você gosta. Eu falei aqui em relação às mulheres, mas nós também, em relação aos homens, nós também temos algumas coisas que nós somos sistemáticos. Tem as coisas do nosso jeito. No meu escritório, eu gosto dos livros do jeito que eu terminei de ler. E quando eu chego, eles estão tudo fechado e organizado. Eu brinquei esses dias, graças a Deus que a Sônia que toma conta das coisas da igreja. Porque quando eu chego no escritório, irmãos, eu vou preparar a mensagem, eu vou abrindo aquele tanto de livros, na hora que termina, tem uns 15 livros empilhados, eu vou embora para casa e deixo eles abertos, porque amanhã eu volto, eu sei onde eu terminei de estudar. E quando eu chego no outro dia, a Sônia guardou tudo certinho. Está tudo empilhadinho. Ela é detalhista, ela cuida de tudo. Comunicação. A gente tem problema de comunicação, nós vamos conversar isso durante esse mês. Às vezes nós somos imaturos. Já viu o casal que discutiu por causa do suplá e ficou 3 dias de biquinho um com o outro? Já aconteceu na sua casa ou não? Aí fica 3 dias, senta para tomar café, tudo de... Aí depois de 3 dias começa a baixar a guarda. Oi?
E aí é difícil quebrar o orgulho. Quem é que vai se render? Quem é que vai baixar a guarda e vai lá ser humilde e pedir perdão? A gente é imaturo. A gente tem problema de comportamento. Comportamento às vezes agressivo no falar. Comportamento agressivo, porque tem uns homens que são machão demais e tem algumas coisas que eles dizem, eu não posso fazer isso. Ou é passivo demais, não faz nada. O que faz lá no serviço, porque quando chega em casa não faz nada. Chega em casa, entra na caixa do nada e fica na caixa do nada o tempo todo que está em casa. Nós temos vários problemas. Percebe como o pecado afetou várias áreas? Eu fui falando de coisas simples, eu nem entrei em assuntos mais complexos, mas nós fomos afetados. E muitos vivem em relacionamentos, irmãos, tóxicos. O que é isso? Que machucam, que não são saudáveis. Irmãos, nós não podemos nos acostumar a viver relacionamentos tóxicos, que machucam um ao outro, que ferem um ao outro, porque nós não fomos feitos para viver assim. Louvado seja Deus que Jesus veio, e além de nos dar vida, Ele diz em João 10, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Outra tradução, eu vim para que vocês tenham vida, e vida de qualidade na vida de vocês. Deus quer que nós tenhamos qualidade na nossa relação familiar, que seja sustentável, que seja duradoura, que seja deliciosa. Mas para isso nós precisamos seguir princípios. Princípios são aquilo, um conjunto de normas que vão nortear os nossos relacionamentos, são padrões de conduta. Quais são os princípios que você segue nos seus relacionamentos? Você tem princípios no seu ambiente profissional, tem ou não tem? Você pode fazer tudo o que você quer? Você pode chegar na hora que você quer? Você pode sair na hora que você quiser? Você pode mexer no celular a hora que você quiser? Não, você segue princípios. Há princípios no seu ambiente profissional. Há princípios na sua saúde. Se você comer doce demais, você vai se tornar um diabético. Se você quebrar um princípio, você vai sofrer as consequências. Percebe que em todas as áreas há princípios a serem seguidos? Se você descobriu hipertensão, você precisa tomar remédio periodicamente agora para trazer e controlar a sua pressão de maneira controlada. Vários princípios, você vai se enquadrando na saúde, na comida, na alimentação, para que você viva de maneira saudável. No relacionamento não é diferente. Você quer viver de maneira saudável no relacionamento? Há princípios que você precisa seguir, para que você então viva de maneira saudável. E quais princípios são esses? Esses princípios é Jesus que vai ensinar para nós. E Ele vem e Ele ensinou aos seus discípulos. Nós temos que dar valor máximo aos nossos relacionamentos. É isso que eu quero falar brevemente nessa noite. Dê valor máximo aos seus relacionamentos. Por que, pastor, que eu tenho que dar valor máximo aos relacionamentos? Porque essa é a vontade de Deus. Mas eu sei que você tem dificuldade de dar valor máximo aos relacionamentos, como eu também tenho, por causa da nossa natureza pecaminosa. Eu estava lendo um livro do pastor Rick Warren, e ele trouxe uma ilustração para a gente imaginar como que a gente é tão individualista e egocêntrico. E ele conta a seguinte ilustração, só que eu quero que agora você preste atenção em mim, e que você entre na ilustração comigo, porque ao final dela eu vou te fazer uma pergunta, e eu quero ver como é que você vai reagir. Imagine-se comigo, tá bom? Imagine aí você, eu estou imaginando, eu estou num bote salva-vidas junto com um amigo meu. Você e um amigo seu estão dentro de um bote salva-vidas. Vocês não sabem nadar, nenhum de vocês dois. Eu, de fato, não sei nadar também. O bote está vazando, está entrando água nele, e ele está começando a fazer aquela bolha d'água, e você está vendo que o negócio está ficando difícil. Vocês já avistaram a ilha de longe, mas no bote só tem um jogo de sinalizador, só tem uma latinha, não é, com comida enlatada, e você tem um garrafão de água de 20 litros, que só vai durar uma semana, e você não sabe se o vento vai tocar para a ilha que você está vendo ou não. Vocês precisam jogar o mais rápido possível algum item para fora, porque o bote está furado, lembra? Está entrando água nele. Qual das coisas, ou o que você jogaria para fora? Teve gente que falou de verdade. O amigo, pastor. Você fica com a água, você fica com a latinha de comida, você fica com o sinalizador, e você pensou em? Automaticamente nós pensamos em como dar um jeito para ficar bom para a gente, para ficar confortável para a gente. Mas esse tipo de pensamento, sabe por que ele existe? Por causa do pecado no Éden. Porque não era para ser assim. Era para eu pensar no outro, ao invés de pensar só em mim. E louvado seja Deus, Jesus vem ensinar isso para nós. Quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo, por favor, para a gente aprender com o Senhor nessa noite.
Mateus capítulo 22, do versículo 36 ao versículo 40. Mateus capítulo 22, do versículo 36 ao versículo 40. Amém? Diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Uma pessoa chega para Jesus e questiona a ele qual é o grande mandamento. Em outras palavras, o que essa pessoa está perguntando? Jesus, o que é que Deus espera que nós vivamos? O que é que vai agradar a Deus? Dos mandamentos, faz um resumão para nós, o que é se a gente praticasse, a gente ia deixar Deus feliz e contente? É isso que ele está perguntando. Faz uma síntese para a gente, faz um resumo para a gente do que é que Deus espera de nós, para a gente viver e agradá-lo. E aí Jesus então vai sintetizar. Se você não conhece a Bíblia, já ouviu falar dos 10 mandamentos? Tem os 10 mandamentos lá que Deus deu para Moisés, lá em Êxodo, e nós então vamos ter os 10 mandamentos, e desses 10 mandamentos, eles são divididos em 2 blocos, do primeiro ao quarto mandamento, são mandamentos da nossa vida com Deus, e o segundo bloco, do quinto mandamento até o 10º, são mandamentos relacionais: honra teu pai e tua mãe, não matarás, não furtarás. Então são mandamentos para você praticar nos seus relacionamentos. Então o que é, em síntese, o grande resumo dos 10 mandamentos? Primeiro bloco, do primeiro mandamento ao quarto mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Em primeiro lugar, se você quer de fato dar valor máximo aos relacionamentos, você precisa entender que você, em primeiro lugar, precisa amar a Deus acima de tudo na tua vida, porque você não vai amar o próximo com qualidade nos seus relacionamentos, se você não amar a Deus acima de tudo na tua vida. É por isso que você trata mal pessoas, é por isso que você às vezes fere pessoas, porque você é indiferente, porque você age de maneira pecaminosa, porque você fala e depois se arrepende do que falou, ou deixou de agir, e a pessoa estava esperando uma atitude tua, você foi passivo, omisso. O porquê que nós falhamos? Porque às vezes nós amamos mais a nós do que a Deus, e aí nós cometemos o pecado. Um escritor, certa feita, disse que o pecado é quando você ama mais você do que Deus, é quando você coloca a tua vontade em primeiro lugar e não a dele. Nós precisamos entender: você quer viver relacionamentos saudáveis? Ama o Senhor de todo o teu coração, ama o Senhor, sabe, com todas as tuas forças, ama o Senhor de toda a tua alma. Jesus nos chama a amar o Senhor com toda a nossa alma. Por que Jesus está dizendo isso? Porque nós precisamos ter uma relação saudável com Deus. Entenda o que eu vou dizer aqui agora, tua relação com Deus, ela vai se refletir nos teus relacionamentos interpessoais com as pessoas à sua volta. Pastor, o que o senhor quer dizer? Preste atenção aqui, se a tua relação com Deus não estiver saudável, você vai oferecer o pior de você para os outros. Mas se você estiver em conexão direta, íntima, com o Espírito Santo e com Deus Pai, por meio de Jesus Cristo, sabe o que vai acontecer? Você vai oferecer o melhor, porque você está experimentando de Deus, e você oferece isso para as pessoas. Mas se a tua relação com Deus é superficial, você provavelmente é um cristão que nós chamamos de carnal, que vai na igreja, conhece a Bíblia, mas o teu caráter ainda é defeituoso, é falho, é cheio de podridões, que você não tem coragem de se abrir, de contar os teus erros para os outros, porque você sabe quem você é. E Salmo 51 diz: o meu pecado está diante de mim. Ou seja, você sabe onde você é falho, você sabe. A questão é que às vezes você se acostumou a ser falho, e você dá desculpinha dizendo: meu pai fazia assim, eu sou assim, lá em casa é assim. Não, você quer ser assim, porque Deus não te fez para viver assim. Deus te fez para viver de maneira saudável. Deus te fez para usufruir de um casamento abençoado. Deus te fez para usufruir, sabe, da criação dos seus filhos, e aproveitar cada fase da criação dos seus filhos, e celebrar cada fase dá seu trabalho, mas ao mesmo tempo, cada fase tem um momento tão gostoso, delicioso. Quando você está íntimo de Deus, você consegue enxergar isso. Você para só de murmurar, de reclamar, e você começa a celebrar a bondade de Deus, que é aquilo que o salmista vai dizer no Salmo 128, que é quando você chega na tua casa, você vê sua esposa, seus filhos sentados à mesa,
Queridos, é uma delícia você viver em família. Nós fomos feitos para isso, a bênção de Deus se derrama sobre nós. Preste atenção, se você viver de maneira errada na sua relação com Deus, você vai afetar a tua casa. Pastor, que maneira errada? Por exemplo, pode ser que você esteja nessa noite aqui e a tua relação com Deus não seja de intimidade, mas seja de religiosidade. E aí preste atenção, pastor, que conexão a religião com a minha família? Olha, eu vou te explicar aqui agora, entenda uma coisa. Um religioso, ele tenta fazer as coisas a Deus como se fosse um ritual. Já parou para prestar atenção? O religioso é aquele, não, já fui na igreja domingo. Não, eu já dei meu dízimo. Não, eu já tomei a ceia. O religioso é aquele que acha que as coisas que ele está fazendo é que ele está agradando a Deus. Só que você pode fazer as coisas, mas não está agradando o outro. É ou não é? Você pode fazer as coisas e não agradar o seu cônjuge. Às vezes você pode estar fazendo tudo na sua casa. Sabe, quando pedem para você lá tirar o lixo, você vai lá e tira o lixo. Sua esposa está lavando a roupa. Cada um exerce sua função e desempenha o seu papel dentro de casa, mas às vezes pode estar truncado um com o outro. É ou não é? Porque não é o fazer as coisas, não é só o que eu faço ou deixo de fazer. Isso pode ser religiosidade. Nós precisamos entender, o que Jesus está dizendo para nós, é que nós precisamos amar a Deus de toda a nossa alma. O que significa alma? A emoção de todo o nosso coração. Ame ao Senhor, que seja algo de dentro, que seja algo que você faça por amor ao Senhor, que a tua relação com Deus seja assim. Pastor, o que tem a ver? Tem a ver que você transfere essa relação religiosa para os teus relacionamentos. De que maneira? Por exemplo, tem homem que a mulher vai conversar com ele dizendo, eu quero tempo de qualidade com você. Eu quero que quando você chegar aqui em casa, você converse comigo. Está vendo que isso é na mesma casa? Quando eu falo que as mulheres até sorriem. É igual na mesma casa, querido. Sabe por quê? Nós somos o cabeça da casa. Nós somos feitos para cuidar da nossa esposa, dos nossos filhos. Elas têm expectativa de estar junto com a gente. Maridão, você foi feito para ser como Jesus, para se entregar pela igreja, para se entregar pela sua casa. E aí o que eu estou querendo dizer? O religioso, quando a esposa diz, eu queria que você tivesse tempo de qualidade, eu queria que você parasse de mexer nesse celular, eu queria que você parasse de trabalhar um pouco e ficasse comigo, a gente jantasse, tivesse um momento a dois, conversasse, passeasse, namorasse. E aí o homem que é religioso, ele fala assim, mas eu ponho dinheiro na casa? Já ouviu o homem falar isso ou não? Sabe por quê? Porque ele é um religioso. O religioso, ele acha, eu já pus meu dinheiro no gasofilácio, pastor, o que mais que o senhor quer? Que eu vá em célula? O senhor quer que frequente a escola dominical? Já estou dando dízimo para essa igreja? Está vendo o religioso? A mente de religioso? Não, eu não dou dízimo por obrigação. Eu dou porque eu quero honrar a Deus, que me deu saúde, me deu trabalho e me sustenta todos os dias. Eu amo Ele. Não é pesado para mim. Está entendendo o amor? O amor faz eu entender as coisas de maneira diferente. Mas o religioso, ele acha que tudo é obrigação. Não precisa fazer mais nada, eu trago dinheiro para dentro de casa, trabalho 12 horas por dia, o que mais que quer? Religioso, mente de religioso. Não ama a Deus e não ama a sua esposa. É um religioso. Porque quem ama a Deus vai entender o amor e vai amar a sua esposa e seus filhos. Sua esposa vai amar o seu cônjuge, vai amar seus filhos. Você, filho, vai amar os seus pais, vai honrar eles. Porque se você ama a Deus, você vai amar eles. Está entendendo como a tua relação com Deus vai se manifestar nos teus relacionamentos interpessoais? Ou a tua religiosidade? Eu pago a escola das crianças, eu arrumo a casa todos os dias, eu cuido das crianças, o que mais que você quer? É a mulher também falando para o homem? Não. Quando você faz o que faz, tem que ser feito por amor. Porque lá em 1 Coríntios 13 vai dizer que se você fizer em amor, sem amor, de nada valerá. Querido, o amor é que faz diferença. Você sabe aí qual é o prato que o seu cônjuge mais ama, que seus filhos gostam, tenho certeza que você sabe. Lembra que eu acabei de falar do meu macarrão no suplá? Eu amo macarrão, gente. Toda segunda é o dia da macarronada na minha casa, que é o dia que eu tiro folga. Então é o prato que eu amo. E a Eveline sabe, chega a segunda, ela fala, você já comprou o seu macarrão? Você quer que eu faça macarrão para você? Ela sabe. Dia de domingo, adivinha o que o Miguel quer? Estrogonofe, todo domingo. Irmãos, ele vai fazer 11 anos, faz 11 anos que esse menino é apaixonado de estrogonofe. E se ele viver 70 anos apaixonado de estrogonofe. Mas todo domingo, o que faz a diferença naquele estrogonofe é fazer ele com amor.
Vai te deixar feliz, filho? Vou fazer para você. O Senhor quer que você faça as coisas e você se relacione com Ele por amor. Se você faz por amor, é saudável. E a mesma coisa vai acontecer na tua casa. Se você ama Deus, você vai amar o teu cônjuge. Se você ama Deus, você vai amar como Deus ama, perdoando. Deus não te perdoou? Nós estamos recebendo irmãos aqui nessa noite que estão sendo perdoados, lavados pelo sangue de Jesus. Deus está perdoando eles, dizendo: eu estou adotando eles são meus filhos, minhas filhas. Você experimentou esse amor? Então perdoa os teus filhos. Seja longânimo, nós conversamos sobre isso daqui. Se você experimentar o amor de Deus, você vai manifestar esse amor. O segundo ensinamento de Jesus, nosso tempo está avançado aqui, para dar mais valor aos relacionamentos: ame o seu próximo como a si mesmo. Se você amar a Deus de maneira correta, você vai ter então estrutura para viver relacionamento saudável. Se você não está bem com Deus, isso vai atrapalhar seus relacionamentos. Se você está saudável com Deus, seus relacionamentos vão ser saudáveis. E aí você passa a amar o outro, não jogando o outro do bote, mas a gente joga tudo. Se necessário for, nós vamos nadando junto até chegar na ilha. A gente sofre junto. Queridos, quando a Eveline descobriu o câncer, eu lembro que, diante de todo o sofrimento, quando ela começou a sofrer muito com a quimioterapia, eu lembro que algumas vezes ela chorava e ela me abraçava de noite dizendo assim: me perdoa por eu estar dando trabalho para você. E aí nós chorávamos juntos e eu dizia: você não está dando trabalho para mim, eu te amo. Não é pesado para mim fazer tudo. E eu dizia para ela: se eu pudesse pegar o teu câncer e pôr em mim e tirar de você, eu tirava. Você sabe o que é isso? Quando você ama alguém, eu me lembro que quando nós precisávamos fazer aquela cirurgia, que era quase 50, 70 mil reais, eu disse para ela: se a gente não conseguiu dinheiro, eu vendo a casa, eu vendo o nosso carro, porque essas coisas são preço, não tem valor nenhum. O valor é minha esposa e meus filhos. Os bens que eu tenho não são nada. Eles são o maior valor que existe na minha vida. Quando você passa por um momento assim, é que você começa a perceber como tudo é fútil. Você dava tudo para trocar a tua casa, para ter a saúde da tua esposa, para ver teus filhos felizes, para tirar a dor deles, porque o relacionamento é a coisa mais valorosa que nós temos na vida. Por que nós estamos chorando na hora que nós estamos recebendo irmãos aqui? Porque, queridos, nossa vida é leve, momentânea e passageira. E poder ver pessoas que estão sendo salvas aqui, a gente vai se encontrar com elas na eternidade. E quando a gente chegar lá, elas vão abraçar a gente dizendo: obrigado, porque foi na tua casa que eu conheci Jesus. Tudo vai passar, mas os relacionamentos são o nosso maior impacto que nós vamos causar aqui. Não é o legado financeiro que nós vamos deixar, são relacionamentos. Para a gente concluir, o chamado de Jesus para nós é dar valor máximo aos relacionamentos. Dê valor aos relacionamentos. A palavra de Deus diz em 1 João 4, 7, 8: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Você quer viver de maneira que agrada a Deus? Ame as pessoas. Aquele que ama é nascido de Deus. Nós queremos amar, porque o amor procede do Pai. Sabe qual a marca de alguém que está com Deus? Não é a igreja, é alguém que ama. Tem gente que pode estar dentro da igreja, mas é duro de coração e não ama ninguém. E se ele não ama, ele não está no Senhor, porque o nosso Deus é amor. 1 Pedro 4,8 diz: sobretudo, amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa pecados. Se você está no amor do Senhor, querido, você vai ser alguém perdoador. Você vai caminhar junto com as pessoas. Você vai ser gracioso e não moralista. Você vai ofertar a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Para a gente concluir, Colossenses 3, de 12 a 15, quero chamar o louvor à frente. Portanto, como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão e humildade. E olha o que diz: acima de tudo, revistam-se do amor. Amor, entenda o que eu vou dizer nessa noite, é atitude. Amanhã nós vamos começar uma semana de oração pelas nossas famílias. Só que é atitude. Você pode ter vindo nesse culto, Deus ter ministrado o seu coração e ir embora e falar: não, muito cedo, para que isso?
Você pode pensar assim. Ou você pode dizer, Ele é tudo na minha vida, eu quero amar Ele, todo o meu coração, toda a minha alma, toda a minha força, todo o meu entendimento. Vou amanhã cedinho acordar para buscar Ele. É atitude, amor é atitude, amor é decisão. Na sua casa, amor é atitude, amor é decisão. Nós não queremos fazer um apelo aqui, nós queremos é que você saia daqui tomando decisão de amar a Deus, acima de tudo, e amar as pessoas como você se ama. Esse é o primeiro passo para aquilo que Deus vai ensinar para a gente durante esse mês. Princípios que vão abençoar a unidade familiar e a nossa unidade relacional dentro do nosso lar. Quero te convidar a fechar seus olhos. Peça perdão se você tem sido individualista. Peça perdão se você tem sido disfuncional, se você tem machucado pessoas. E clame ao Senhor, Senhor, eu quero amar, me ajuda a tomar essa decisão. Eu quero amar o Senhor. Acima de tudo, eu quero amar o Senhor de toda a minha alma, de toda a minha força, de todo o meu entendimento. Eu quero te amar, porque se eu te amar, Deus, naturalmente, eu vou ser amoroso nos meus relacionamentos. Naturalmente, eu vou ser um canal de bênção na vida das pessoas.